Bom, pessoal, nesse momento a apuração dos votos das últimas eleições da Itália está mais ou menos na metade. Metade dos votos já foram apurados, mas já é possível dizer que o centro-destra ganhou, ou seja, aquela coligação dos partidos Fratelli d'Italia, o Lega Nord e o Forza Itália. Então eles vão ter a maioria de assentos no Senado e também na Câmara. E com isso eles vão poder escolher o novo primeiro-ministro, que nesse caso muito provavelmente será uma primeira-ministra pela primeira vez na história da Itália, o que é muito interessante. E essa primeira-ministra será a Giorgia Meloni. Eu já havia feito um outro vídeo comentando isso aqui, que muitas pessoas classificam esse centro-destra como sendo de extrema direita, algo que eu definitivamente não concordo, porque no meu entendimento, na forma como eu fui educado na escola, extrema se refere aos partidos autoritários. Então nós tínhamos na extrema esquerda as ditaduras comunistas e na extrema direita as ditaduras fascistas, E isso não se reflete nesses partidos atuais, porque eles não têm isso no seu estatuto. Eles não pretendem instaurar uma ditadura na Itália. Hoje em dia isso é praticamente impossível, porque a Itália faz parte da OTAN, faz parte da União Europeia. Nenhuma dessas organizações irá aceitar um golpe de Estado para instaurar uma ditadura, ou seja, a Itália continua sendo democrática e o povo italiano escolheu essa coalizão para agora governar o país. A Itália, que vinha sendo governada pela centro-esquerda há muitos e muitos anos, através do partido PD e seus aliados, e agora a Itália resolveu trocar de lado e tentar a centro-direita, como é o próprio nome da coalizão, centro-destra. Então não é nada de extremo aqui. Na maioria dos países ocidentais que tem um regime democrático, é normal que o povo decida alternar para o outro lado do espectro político, por exemplo, saindo de esquerda para direita ou de direita para esquerda, e isso ocorre constantemente, é algo normal. As pessoas que acham isso ruim, que gostariam que somente o partido delas ficasse no poder eternamente, são pessoas que, ao meu ver, têm uma tendência autoritária, uma tendência de preferir ditaduras, porque a democracia é justamente isso, é alternar o poder. E no caso específico da Itália e destas eleições, nós vemos aí essa guinada ao centro-direita justamente porque a Itália vinha sendo governada pela centro-esquerda há muito tempo. E o que aconteceu é que a Itália, desde 2008 mais ou menos, está numa crise econômica bem ruim, o desemprego continua bem alto na Itália e também agora, mais recentemente, começou a inflação, assim como todos os outros países aqui da Europa, inclusive onde eu estou aqui no Reino Unido. Então o preço da energia ficou bem mais caro na Itália, do gás, dos combustíveis, dos alimentos, e isso está pesando muito na vida do cidadão italiano, cidadão comum italiano. Outro problema também na visão dos italianos é a imigração em massa que vem acontecendo na Itália desde 2014, 2015, com a entrada de centenas de milhares de pessoas provenientes de outros continentes, pessoas que alegam ser refugiados, mas que muitas vezes não têm sequer um documento para provar o país de origem delas. E isso tem causado diversos problemas na Itália, tanto o custo de abrigar tanta gente, da alimentação, da moradia para tanta gente, como também problemas de integração, problemas sociais que ocorrem, E no entendimento de muitas pessoas, esses problemas são causados porque a Itália faz parte de um contexto maior, o contexto da União Europeia, o contexto da OTAN, desses aliados ocidentais. Ou seja, muitas das políticas que a Itália vem tomando atendia em grande parte os interesses desses grandes blocos, e não necessariamente os interesses do povo italiano. Por isso que nós temos a Itália sofrendo de diversos problemas que afetam outros países ali dentro da União Europeia. E agora isso foi uma demonstração do povo italiano para dizer que eles querem ser colocados em primeiro lugar dentro do seu próprio país. Bom, a prova disso é que na semana passada, já sabendo dessas previsões de que a Giorgia Meloni seria provavelmente a primeira-ministra, e que o centro-destra seria a coalizão que ia vencer as eleições, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela deu uma declaração que na visão de muitos foi uma ameaça à Itália. Ela disse que dependendo de como for esse governo da Meloni, a União Europeia iria responder da mesma forma que fez com a Polônia e a Hungria. Polônia e Hungria são países que tem visões diversas, visões diferentes dentro da União Europeia. Por exemplo, no caso da imigração em massa, enquanto que a maioria dos países da União Europeia eles estão aceitando esses imigrantes de forma massiva, a Hungria e a Polônia se opuseram a isso. Então eles sofreram, de certa forma, sanções ali dentro da União Europeia na forma de cortes, de repasses de recursos para esses países, ou seja, recursos da União Europeia em dinheiro mesmo, que seria direcionado a esses países, eles foram então cortados justamente porque eles votaram contra algumas dessas medidas. Bom, eu vou fazer mais vídeos ainda falando sobre a situação política da Itália. Conforme o governo for tomando ações, eu volto aqui para comentar com vocês também, Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa vitória desse novo governo, se vocês acham que será bom para nós que somos descendentes de italiano.
e o que vocês esperam aí para o futuro da Itália. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e até mais.